Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo hoje para falar sobre algumas atualizações, notícias, as últimas notícias relacionadas ao, ao império, aos novos tentáculos do bispo Edir Macedo. Como você conhece meu trabalho, o meu objetivo aqui é trazer informações dos bastidores da Universal. É o canal mais especializado em Igreja Universal no mundo todo. E eu fico muito feliz de fazer esse trabalho, porque nestes mais de 5 anos, vão fazer 6 anos que eu estou neste canal no YouTube, fazendo um trabalho sério que tem tido muito resultado. São pessoas no mundo todo que têm tido a oportunidade de pesquisar, de questionar e de ter uma comparação entre o que acontece numa instituição genuinamente cristã para a Universal, que é uma seita religiosa. A Universal, ela é uma das empresas de um grupo que foi criado vai fazer 48 anos atrás. A Universal, ela realmente se tornou um império onde Edir Macedo expandiu seus tentáculos para vários segmentos da sociedade. Infelizmente, no Brasil, ela adquiriu muito poder, protegendo criminosos, protegendo até mesmo assassinos e criando todo tipo de artimanha para levar as pessoas a uma enganação total. A Universal hoje, na pessoa de Edir Macedo, não quero me referir aqui aos seus membros, que eu sei que tem muita gente lá dentro sincera, mas para cumprimento da própria escritura bíblica, que no final dos tempos haveriam falsos cristos, falsos profetas, enganadores, e a Universal hoje ela é um dos pilares deste sistema no Brasil, que tem faz parte dos seus ramos, a área política, a área jurídica, a área militar e tantas outras. As pessoas vêm sendo enganadas porque acreditam que esse trabalho é um trabalho cristão, mas a Universal não é uma instituição cristã. O meu canal é um canal que vem trazendo entrevistas, vem trazendo dados, documentos, vídeos, fotos, para levar as pessoas a um questionamento. Eu quero convidar você hoje a assistir, porque eu vou atualizar você o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo dentro da Universal, que mais uma vez está se articulando para continuar perpetuando o seu poder, mesmo depois da morte de Edir Macedo, que é o seu líder. Porque o sistema ele coloca novas lideranças. Muita gente pergunta o que vai acontecer depois que o Macedo morrer. Bem, você vai saber nesta live, na minha opinião, meu pensamento, eu vou trazer algumas informações importantes para vocês. Mas na live de hoje, nós vamos falar a respeito dos tentáculos. Vamos falar a respeito dos tentáculos de Edir Macedo. Como que Edir Macedo estendeu seus tentáculos para vários segmentos. Vou trazer informações importantes para vocês do perigo que vem sendo um perigo silencioso. Edir Macedo vem estendendo o seu poder enquanto ele está nesse momento em Portugal, afastado da Universal no Brasil, porque estamos em plena época de campanha de arrecadação Fogueira Santa, que é o maior estelionato religioso do mundo. O maior estelionato religioso do mundo é a Fogueira Santa, onde as pessoas são levadas a fazer verdadeiras loucuras, sacrifícios financeiros. O Macedo não fica no Brasil. Ele sempre foge do Brasil e vai para Portugal. Está lá, inclusive fez até uma vigília do Espírito Santo. Uma total patifaria. Um homem mentiroso, que na minha opinião não passa de um maníaco compulsivo. Ele mesmo já se autodenominou megalomaníaco. Então hoje vou mostrar um pouco mais desses tentáculos novos que estão crescendo na cabeça de Edir Macedo. Tentáculos perigosos. As pessoas não fazem ideia do perigo que a sua cidade, o seu bairro está correndo se chegar uma Universal aí. Infelizmente, a Universal se espalhou pelo Brasil
ela está hoje dominando muitas das esferas no país e espero que o meu vídeo chegue às demais nações, como vem chegando em muitos locais do mundo. E as pessoas estão tendo conhecimento do que acontece dos bastidores da Universal por conta desse trabalho, tá certo? Quero agradecer a todos que estão comigo aqui ao vivo. Também eu gostaria de convidar as pessoas, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se inscreva no canal Davi Vieira, ative o sininho das notificações para que você seja informado quando eu fizer um novo vídeo, novo documentário. Também quero convidar você a deixar o seu like para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like para que o YouTube veja. Vai lá, deixa o like, seu joinha, para que o YouTube nos ajude a espalhar esse conteúdo, tá certo? Eu também quero convidar você a se tornar um apoiador do nosso trabalho. Seja membro do canal. Um membro apoiador do trabalho do canal Davi Vieira. A partir de R$ 6,99 você pode se tornar um membro do nosso canal, de maneira voluntária, nos ajudando e permitindo que a gente consiga espalhar ainda esse trabalho, espalhar mais essa informação, levar até as pessoas informações de verdade, informações que têm a ver com conteúdos que elas estão vivendo. Então, seja um membro deste trabalho. Eu quero agradecer a todos os amigos que estão comigo aqui ao vivo. Tem muita gente aqui do Brasil que me acompanha neste momento, da Argentina, muita gente que acompanha de Portugal. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. 2026 está logo ali. 2026 está chegando. E eles estão se preparando para continuar no poder. Estão se articulando politicamente. Esses tentáculos do Macedo estão se expandindo. Então, eu vou mostrar algumas coisas para você aqui. Agradeço ao pessoal aqui que está comigo aqui ao vivo. Com licença. Na minha opinião, a Unigreja é o foco agora do Macedo. Pelo poder político, levam os gananciosos para as reuniões heréticas de segunda-feira. As denominações estão contaminadas com os ensinamentos do Macedo. Sim, com certeza. O Unigrejas, que é um projeto político do Bispo Macedo de poder ganhar o voto dos evangélicos, é outro perigo nacional também. Janela do Pensamento, tudo bom? Um abraço, Deus te abençoe. Médica Carolina, como vai? Genilda Miranda. Moacir Bezerra, nosso irmão que está aí com a gente também, Agüeda Soares, Egilda Santos, deixa eu ver quem está aqui, Francisco da Silva, nosso querido amigo, ele é membro do canal também, graça e paz a você, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marlene da Cunha, desculpa, Luiz da Silva, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu irmão, muito bom, Ricardo Monteiro, estamos aí, Regiane Ferreira, Davi também, meu xará, um abraço, Natan Neto, Eliana de Capivari do Sul, tudo bom? Seja bem-vinda, ou bem-vindo também, abençoada, nossa querida amiga aí, sempre com a gente, sempre comentando, Camila Castro também, só tenho a agradecer, muito obrigado aí pelo carinho, por tudo, tá? Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, o Paulo que está aí também, Rejane Ferreira, tudo bem, minha irmã? É isso aí, muito legal ter vocês, obrigado, tá, Camila? Deus te abençoe aí, valeu pela força, muita gente chegando, vai compartilhando, pessoal, para que possamos alcançar ainda mais pessoas. O pastor Wilson também está conosco aqui, tem muitos jornalistas, muitos que acompanham o nosso trabalho. Valeu, Rejane, Deus te abençoe. E a gente vai falar sobre alguns assuntos com vocês hoje, que são muito importantes. Bem, eu quero ler para vocês aqui antes, pessoal, uma matéria. Antes, nós vamos falar hoje sobre esse assunto dos tentáculos do Edir Macedo, né? Os tentáculos dele que se estendem para todos os segmentos, né? Eu tenho algumas novidades para trazer para vocês hoje aqui. Vamos lá. A primeira novidade que eu quero trazer para vocês é essa aqui, ó. Antes disso, vamos ler essa matéria aí. Essa matéria aí já falava a respeito. Muitos portais, livros já foram escritos para falar dos tentáculos do Império da Universal. Mas, na verdade, o Império, os tentáculos não são da Universal. Os tentáculos são do Edir Macedo.
Ele é o responsável pela Universal ter se tornado um monstro hoje. Um monstro que devora, que destrói famílias. Um monstro que está disposto a captar pessoas para torná-las escravas. Um monstro que é capaz de aliciar jovens para se tornarem arrecadadores do Edir Macedo, para afastar famílias. Então a Universal se tornou um monstro, uma bolha assassina dos nossos dias, com a inspiração do Edir Macedo. Aqui, na redação do DN, aqui, do Diário de Notícias, de 2017, já se falava nisso. Olha que interessante, em 2017, há 8 anos atrás, um pouco mais de 8 anos atrás, aqui está escrito assim, a igreja controla uma cidade, hoje controla muito mais do que isso, né? Isso há 8 anos atrás já se tinha essa ideia, já havia essa preocupação do grande poder que a Universal teria hoje. É um poder de controlar as massas, né? Aqui está aqui, ó. Igreja controla uma cidade, o Rio, um partido, o Ministério da Indústria, um grupo de comunicação e consta até um mini exército. Isso é fato. Hoje o poder que a Universal tem dentro do estado do Rio de Janeiro é muito maior do que outrora. E eu vou trazer atualizações para você. Eles querem continuar mantendo o poder dentro do Rio de Janeiro, São Paulo, as principais capitais. A Universal hoje tem muito poder. Vale lembrar que o governador do estado de São Paulo é do partido do bispo Edir Macedo. E eles querem agora, ano que vem, colocar um governador sendo apoiado pela Universal diretamente, que é o Eduardo Paes. A gente vai ler daqui a pouco. Mas está aqui, ó, essa matéria aqui diz assim, ó, o que fazem a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, o presidente Michel Temer, do PMDB, e o governador do estado de São Paulo, pré-candidato a presidente, Geraldo Alckmin, do PSDB, lado a lado no altar. A pergunta até pode parecer o início de alguma anedota, mas não é. Dilma, Temer e Alckmin estiveram, de fato, juntinhos na inauguração do maior espaço religioso do Brasil. Você vê que quando houve a inauguração do Templo de Salomão, eles uniram ali todos os inimigos políticos, os rivais políticos. Todos os inimigos políticos, eles precisam da Universal. A política, o poder político precisa do poder religioso. E o poder religioso precisa do poder político. Ambos, eles se completam, porque a política precisa de gente. E as igrejas evangélicas, a igreja católica, as igrejas protestantes ou não, elas têm a massa na mão, elas têm as pessoas na mão. E isso é muito importante para o político. Então ali, ó, segundo a matéria, a nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus, para prestigiar o seu fundador, o bispo Edir Macedo. O poder da igreja evangélica neopentecostal mede-se em imagens como essa e em fatos. Um bispo da Igreja Universal ocupa a prefeitura do Rio, foi o Marcelo Crivella na época, segunda maior cidade do país. Outro bispo gere o Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviço e preside o 6º maior partido brasileiro. A igreja é dona da Record, poderoso grupo de comunicação cujas audiências televisivas só perdem para a Globo. E ainda treina um grupo chamado Gladiadores do Altar, que os seus detratores chamam de Exército da Universal. Isso aqui você conheceu bem, foi uma maneira bizarra que a Universal fazia para doutrinar os jovens a serem soldados da Universal. Eu digo para você porque a doutrina da Igreja Universal é uma doutrina de hierarquia. Não existe cristianismo ali. Jesus não ensinou hierarquia. Não existe hierarquia no reino de Deus. Quem ensina isso é o Edir Macedo para controlar as pessoas, para controlar os obreiros, para fazer os obreiros continuarem sendo obedientes. Então, eles doutrinam a cabeça do jovem para o jovem obedecer, para ele ver o pastor como uma autoridade. Então, se você tem um filho que vai para a Igreja Universal para ser pastor ou é obreiro, eu, infelizmente, tenho a dizer a você, só a misericórdia de Deus na sua vida. Você tem que falar muito com Deus, pedir muita misericórdia e ter paciência para tentar tirar o teu filho de lá. O que aconteceu na época foi isso. Essa ideia de gladiadores do altar era uma ideia de intolerância. Foi muito criticado na época.
grupo de jovens a bater continência e a gritar com agressividade, altar, 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 coisa de maluco, coisa de débil mental, coisa de gente que tem problemas psicológicos. Levar um garoto a gritar igual maluco ao altar, sou aqui um servo do altar, disposto a tudo, é uma ideologia, é uma espécie de formação de quadrilha para tornar o jovem um adepto, um devoto da ideia do Bispo Macedo. O jovem é facilmente atraído por esse discurso de estar numa autoridade, se obedecer a uma autoridade, que você vai se tornar uma autoridade. Eu digo para você porque eu também fui. Eu também fui um auxiliar de pastor. Eu também estive lá dentro. Eu sei como é que funciona. E isso é muito importante. Isso é muito importante dizer. Então vamos lá para a gente poder continuar aqui, você poder entender. Só para poder ler esse artigo aqui. É uma atitude paramilitar. Elementos da Igreja Universal perseguem membros de religiões afro nas ruas. Temos de agir. Não podemos ficar à espera de um grupo fundamentalista pegue em armas, acusou o advogado dos credos africano Luiz Martins. No parlamento, Jean Willis, deputado do Partido Socialismo e Liberdade, extrema esquerda, confessou sentir-se assustado. A IUD negou, na ocasião, com veemência, que os gladiadores do altar fossem o tentáculo armado da instituição. Gente, tem coisa pior que isso. Tentáculo armado da Universal tem coisa pior do que isso que eu vou mostrar para você ainda hoje. A Universal hoje, eu vou dizer para você, vou até aumentar a tela aqui, peço que compartilhe o que eu vou dizer. A Igreja Universal hoje já tem um tentáculo armado, e muito bem armado. Não eram os meninos, eu acho que as pessoas, apesar do discurso ser um discurso agressivo, a ideia não era fazer os garotos se tornarem militares ou soldados armados do Bispo Macedo, não. Era um conceito ideológico. Hoje a Universal já tem uma área militarizada disposta a trabalhar a serviço do poder gerado pela Igreja Universal. A Universal hoje já controla a polícia. A polícia hoje já tem, a polícia de São Paulo pelo menos, ela está, de certa forma, ela não está submissa ao poder, ela não está se submetendo ao poder do Estado. Ela está se submetendo ao poder do Bispo Edir Macedo. Quem manda na polícia de São Paulo é o governador. E o governador é do partido do Bispo Macedo. É do Partido Republicanos. Hoje, em São Paulo, já não é de agora, eles estão levando os militares para assistirem palestras ou reuniões especiais de aconselhamento nos templos da Igreja Universal. Isso aí é tudo um pano de fundo, pessoal. Isso é um pano de fundo porque a Universal não ajuda nem os seus próprios voluntários. A Universal não ajuda nem os seus próprios obreiros e querem prestar auxílio para os militares, auxílio psicológico. Quem são eles? Que tipo de sujeito, quem está na frente lá, depois eu vou pegar o nome dele, ele pensa que é para dar apoio aos militares. O militar tem que procurar um psicólogo. As forças policiais têm que disponibilizar psicólogo, tem que disponibilizar o auxílio necessário. A Universal não tem psicólogo. Tem um bando de sujeito que nem estudou, nem concluiu o 2º grau. Então, eles não têm capacidade nem psicológica, nem espiritual, os bispos da Universal, os seus pastores, de dar qualquer orientação a militares. Nenhuma. Mas, infelizmente, você vai ver como que eles estão cada vez mais fazendo com que as pessoas acreditem, ou pelo menos que o serviço militar acredite, que eles são capazes de ajudar espiritualmente. Não são. Não são. Às vezes, o militar que está ali sentado ouvindo aquela palestra, eu não estou dizendo que seja a pessoa que está à frente. Estou dizendo que pode acontecer deles colocarem um pastor que está ali, que simplesmente, na Universal tem criminosos que matam menor de idade. Será que um militar que obedece à lei, que fez um juramento de poder servir e proteger, ele vai se sujeitar a um criminoso? Ele vai ouvir as palavras de um falso, de um mentiroso, de alguém que adulterou os próprios diplomas, como é o caso do Edir Macedo? Então, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa pesada para a gente trazer aqui, mas é a pura realidade. É a pura realidade, certo? Então, tá aqui a matéria, né?
Mas a IUD, que enquanto credo evangélico juntou em 40 anos, mais de 8 milhões de fiéis, isso aqui não procede, tá, pessoal? A Universal não tem 8 milhões de fiéis. Isso aí é papo furado. Eles sempre disseram que tem 10 milhões de fiéis, 8 milhões, não tem nada disso. Tem bem menos que isso, bem menos. Bem menos. Eu posso me arriscar a dizer talvez 1,5 milhão de membros, de pessoas que vão lá, assistem seus espetáculos e vão embora, pessoas que estão ali por um tempo, daqui a pouco saem, porque a Universal não tem membro permanece. A Universal é uma rodoviária que todo mundo vai lá e gosta, assiste televisão, assiste a programação, a pessoa está enchendo a cara de cachaça, como tem bispo da Universal que já falou isso, né? Ele falou no programa público, você pode ter pinga, cachaça, o Márcio Carotti, que deve gostar também. Pinga, cachaça, que a gente abençoa. Então, o público da Universal, os membros, não são fiéis. Não são pessoas que ficam. Elas ficam um tempo e depois saem. Não tem nada de 8 milhões. Isso eu já posso tirar para vocês, tá? Aí tá aqui. Na época tinha essa matéria, contando os detalhes. Mas eu quero colocar para você algo interessante agora. Eu vou colocar para vocês um trecho da entrevista que eu fiz com o jornalista Gilberto Nascimento. Eu vou colocar para vocês aqui a entrevista do Gilberto Nascimento para você entender um pouco do poder que tem a Universal. O Gilberto Nascimento, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, renomado, premiado internacionalmente, e eu tive a oportunidade de trazê-lo para o meu canal. Ele já trabalhou na TV Globo, trabalhou na Record, já trabalhou em diversas empresas de comunicação, escreveu um livro sobre um raio-x, uma biografia, uma análise profunda dos bastidores da Igreja Universal. Mas eu quero mostrar para vocês aqui agora, a gente vai colocar aqui um trechinho da entrevista que eu tive com o Gilberto Nascimento, onde ele vai falar um pouco sobre esses tentáculos da Universal para você entender como que eles funcionam, como que eles agem, tá certo? E depois eu vou colocar a matéria sobre a Universal estendendo o seu poder para controlar a polícia de São Paulo. Mas antes, vamos botar lá para vocês verem, vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a tela, peraí, só um minutinho. Ok, então vamos lá, gente. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó. Tá. Vamos lá, peraí. Ok, perfeito. Então vamos assistir aqui junto comigo. Aqui você vai entender na entrevista que eu fiz com o Gilberto Nascimento como que funciona, como é que é esse poder dos tentáculos do bispo Edir Macedo. Presta atenção, por favor, nessa entrevista. Vamos lá. A igreja costuma até ter uma prática, de uma certa maneira, até hostil em relação a jornalistas, né? Sempre acham que jornalista está contra, que rarissimamente eles dão entrevista ou falam basicamente hoje em dia apenas através dos próprios veículos do grupo, né? Do Grupo Record. Sim, com certeza. E eu queria lhe perguntar, porque eu observando você deu uma entrevista recentemente para o jornal, revista Carta Capital, eu estava observando, e inclusive você cita isso no seu livro, que a gente vai entrar daqui a pouco, você cita muito bem isso no seu livro, que a Aí, ô Fred, qual que é a melhor IA para estudar? Tem uma propaganda, tirar essa propaganda desse coisa aqui. Peraí, gente. Na hora do treco aqui sai uma propaganda. Peraí. Vou pular aqui. Vamos lá. Universal hoje, no seu livro você inclusive fala do Império da Fé, no seu livro, mas você fala na Carta Capital que a Universal hoje ela tem 100 empresas, pelo menos 100 empresas ligadas a ela. Eu queria perguntar a você como que você vê, como que você avalia a situação da instituição Igreja Universal no dia de hoje? Como eu avalio? Olha, isso. É um grupo poderosíssimo, né? O meu livro, Davi, ele conta a história. Como já, por exemplo, a biografia oficial do Edir Macedo já havia sido escrita pelo Douglas Tavolaro. O Edir Macedo teve meios de propiciar
aquela trilogia, né, do Nada a Perder, onde a história dele da igreja é contada a partir da ótica dele. É a história oficial, é aquilo que interessa falar. O mostra como um herói, né, o líder religioso, um homem sem pecados, né? Então, a história real, aquela parte que talvez não seja tão bonita, ela também deveria ser contada. E eu me propus a fazer isso, a narrar os fatos. É contada a história dele desde o seu nascimento, a vida dele em Rio das Flores, a vida dele depois lá no subúrbio do Rio de Janeiro, a conversão dele à fé evangélica e o início e a trajetória da igreja, que começou no salão de uma antiga funerária lá no subúrbio do Rio e se tornou essa potência que é hoje, né? E o livro mostra, da mesma maneira que muita gente pode achar que o livro seja extremamente crítico ao Edir Macedo, algumas pessoas que leram chegaram até a dizer que o Edir Macedo provavelmente iria gostar muito, porque o mostra também como um realizador, né? Ele é uma pessoa que veio do nada e conseguiu ser, como eu cito no livro, né? Ele é o único no Brasil e talvez uma das únicas pessoas no mundo a ter sobre o seu domínio, sob o seu controle, uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. Quem tem isso aqui no Brasil? Até o Roberto Marinho, que era tido como dono do Brasil, o poderoso dono da TV Globo, nunca chegou a ter tudo isso. Uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. Então, o Edir Macedo tem um poder econômico, tem um poder aí de uma instituição religiosa, né? E o poder da comunicação também, e o poder político. A Universal controla o Republicanos. O partido não é oficialmente da igreja, mas na prática é. São bispos, pastores, líderes religiosos, são dezenas de candidatos que ele lança em todas as eleições aí, que formam bancadas na Câmara Federal. O Republicanos tem mais de 30 parlamentares, quer dizer, é uma bancada da igreja maior do que a de muitos outros partidos. E tem dezenas de deputados estaduais espalhados pelas assembleias legislativas de todo o Brasil, centenas de vereadores também, né, em todas as câmaras municipais do Brasil. Então, o Edir Macedo é uma pessoa poderosíssima, né? Não é a maior igreja evangélica. Então, olha só, gente, vocês ouviram aí a entrevista que eu fiz com o jornalista Gilberto Nascimento. Você pode acompanhar depois no meu canal a entrevista completa que eu fiz com o Gilberto Nascimento, tá? Para responder as pessoas que estão perguntando qual é o livro que o Gilberto Nascimento escreveu. Foi esse aqui, ó. Esse aqui é o livro, tá? Do Gilberto Nascimento, O Reino, a História de Edir Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. Esse livro aqui é meu, de cabeceira, tá? É um livro meu aqui, inclusive está até autografado pelo Gilberto Nascimento aqui, ó. Que eu estive com ele, me encontrei com ele aqui no Rio de Janeiro, a gente tomou um café. Me encontrei com o Gilberto aqui. Gilberto Nascimento, que hoje é um dos mais renomados e respeitados jornalistas, que trouxe essa preciosidade aqui para as pessoas saberem mais sobre as empresas ligadas aos tentáculos do Bispo Macedo, que é a live de hoje, falando sobre isso. E ele falou perfeitamente. Naquele período em que eu fiz a entrevista com o Gilberto, eu nem lembro exatamente quando foi a data, deixa eu ver se eu consigo achar a data aqui, foi há 2 anos atrás, há 2 anos que eu fiz essa entrevista, a Universal já tinha um poder gigantesco no Brasil e agora tem muito mais, porque eles usam a máquina da igreja para conseguir poder político. E agora não é só isso. A Universal também quer o poder militar. O poder militar ela também quer, certo? Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora aqui. Vamos entrar aqui na matéria a respeito dos quartéis. Eu quero botar a matéria aqui que saiu ontem
uma matéria do portal Diário Centro do Mundo, mas saiu em outras também. Eu quero botar essa matéria para vocês verem comigo. Vamos lá, gente. Eu vou colocar a matéria para vocês verem. Bom, perfeito. Deixa eu abrir aqui direitinho aqui, que eu acho que não dá para a gente ler direito. Calma aí, gente. Só um minutinho. Ok. Então vamos ler aqui essa matéria, que saiu ontem. Exclusivo. Universal toma todos os quartéis da PM de São Paulo com cerimônias e livros de Edir. Então, a Universal, que já trouxemos denúncias ano passado e outras denúncias de que a Universal estava sempre usando as suas catedrais como reduto para fazer reuniões com os militares, Polícia Militar de São Paulo. Mas agora, qual é o pretexto? A Universal criou o UFP, Universal nos presídios, e com a justificativa de levar a palavra de Deus para dentro do presídio, como o livro do Edir Macedo, o livro que ele ganha direitos autorais. O Bispo Macedo vende livro para a própria igreja comprar e ele ganha dinheiro com isso. Então, na matéria aqui publicada por Vinícius Segala, ontem, ele colocou assim, olha essa foto aí, na sede da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, em que foi instituído o Dia da Capelania da Universal nas Forças Policiais. É um total absurdo, cara. A Universal, ela está, de certa forma, manipulando, levando as forças militares a aceitar que ela faz um trabalho benevolente, elegendo capelães pelo Brasil e por São Paulo. Só que existe um fundo aí, existe um poder aí, existe uma motivação aí, que não tem nada a ver com pregação da palavra, nada a ver com pregação da palavra. Inclusive, aí no centro da imagem está o bispo João Batista, que, se você lembra muito bem, teve aquela matéria em que ele foi preso no avião com 10 milhões de reais em malas de dinheiro. O João Batista é um dos bispos mais antigos, conhecido como presidente da Igreja Universal, certo? Então tá aí a matéria, ó. Eu vou ler para você aqui, a gente vai entender, essa matéria foi de ontem. Essa matéria que eu estou lendo para você foi de ontem. Vamos ler aqui para você poder entender um pouco sobre o que está acontecendo. A Igreja Universal do Reino de Deus atingiu a marca de 20 mil capelães, atuando dentro de batalhões e unidades das polícias militares e civis em todo o Brasil. Eu acho uma patifaria, uma sem-vergonhice, os caras quererem dizer que vão ajudar os policiais, se eles não ajudam nem os obreiros. Os policiais sabem. Será que o policial de São Paulo, o profissional da segurança pública, sabe que existe maus tratos dentro da Igreja Universal? Sabe que existe coação psicológica, maus trato psicológico, emocional dentro da Universal? Ele sabe como os pastores são tratados, pastores e esposas? Pastores. Eu não digo nem os voluntários, obreiros. Porque o obreiro já é esculachado, o obreiro já é explorado. Mas ele sabe que, por exemplo, quando um pastor fica doente, ele é tirado. Se um pastor tem um problema psicológico, ele é arrancado fora. Como que eles querem ajudar policiais se eles não ajudam nem os próprios pastores, nem os próprios obreiros? Não ajudam. Está aqui, ó. Em São Paulo, a UFP, ou Universal nas Forças Policiais, está... Desculpa, eu falei Universal nos Presídios, eu me equivoquei. Não é Universal dos Presídios, é Universal nos Presídios, é UNP. Ele sempre cria uma palhaçada, um logo novo. Me perdoe, tá? Eu errei aqui. É UNP, é Universal nos Presídios. Eu acabei errando aqui, tá? Me perdoe. Eu falei equivocadamente que era UNP, eu troquei. A Universal nas Forças Policiais é UFP. Sempre cria um brasão besta, né? Imbecil, que é isso aí. Uma total palhaçada isso aí. Tá aqui, ó. Está presente fisicamente no dia a dia de todas as guarnições da Polícia Militar, com seus capelães travando contato diário com todos os policiais em ação do Estado. Ah, que coisa mais linda. Na minha opinião, isso é uma hipocrisia. Na minha opinião e na minha experiência, isso aí é uma forma de tentar apagar aquilo que o senhor Romualdo Panseiro falou em reunião, que foi divulgado no Brasil inteiro, inclusive no portal da Folha.
quando ele disse que quem estava roubando catedrais era a polícia. O Romualdo Panseiro, que era o líder da Igreja Universal, o homem mais poderoso da Universal abaixo do Macedo, ele disse que quem era culpado de roubar a catedral era a polícia. Então agora a Universal está fazendo uma parceria de poder com a polícia militar, porque ela pretende fazer o seu trabalho, os seus tentáculos precisam se expandir. Então tá aqui, ó. A informação acima foi transmitida no último dia 10 de fevereiro pelo pastor Rony Negreiros, ex-major da PM do Maranhão e atual comandante nacional do UFP, na Universal do bairro do Brás. Olha que interessante. O Rony Negreiros, que é ex-major, é muito bacana a gente entender como que funciona isso, né? A Universal tem um peão para cada trabalho. Não é qualquer, por exemplo, a gente tem aí o Marcos Pereira, que é o bispo, que é o presidente do partido da Igreja Universal. Ele é advogado. Você acha que os pastores da Universal têm acesso a estudo? Claro que não. Então, as peças são muito bem colocadas em cada pedaço do tabuleiro. O Macedo sabe colocar. Ele colocou lá um ex-major para ser o responsável pela Universal nas forças policiais. São bem inteligentes, né? Região central da capital paulista. Há 2.500 novos policiais militares de São Paulo que haviam tido seu batismo na corporação atuando na Operação Verão 2024-2025. Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui a imagem. Olha como que está aqui a imagem. Aqui está a catedral lá de São Paulo, totalmente tomada por policiais militares que não estão servindo a população ali. Eles não estão servindo a população ali. É para deixar claro isso. Não estão servindo a população. Exatamente, senhor Vargas. A Universal ela precisa das forças militares, ela precisa ter apoio das forças militares, como lá. Eu queria entender a Polícia Militar de São Paulo ter acordo, ou estar de acordo com uma seita que lá na Venezuela está apoiando o ditador Nicolás Maduro. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desses comandantes. Eu até consigo entender, mas eu prefiro não falar. Para apoiar, para dar medalhinha para Renato Cardoso, para dar medalhinha para Edir Macedo. Homens que são totalmente contrários àquilo que demonstram ser. É um absurdo total. Mas, infelizmente, as coisas só vão se cumprindo, né? São as profecias que se cumprem. Esses homens querem poder e mais poder. Então tá aí, ó. Mais de 2.500 policiais militares de São Paulo foram submetidos a um evento de 12 horas na Igreja Universal do Reino de Deus. Em suas páginas na internet, a própria Universal não se furta de informar do que se tratava tal evento, de como a Igreja de Edir Macedo participa da rotina operacional da Força Pública Paulista, abre aspas. O encontro durou cerca de 12 horas, das 7 às 19 horas, e serviu para realizar o processo de escolha de vagas, em que eles foram classificados em todas as unidades, tanto na capital como no interior. Quer dizer, é a Polícia Militar, é o Poder Público de São Paulo, misturado com a Universal. Eu nem vou entrar na questão espiritual, porque a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, me perdoe dizer com todo respeito, está um cocô, está um lixo. Tá? A cidade do Rio de Janeiro ela só é bonita para o gringo. Ela está se preparando para receber 33, se eu estiver enganado, se eu não me falha a memória, são 33 chefes de Estado para o próximo evento internacional, que vai acontecer agora nesse final de semana, entrando domingo e segunda-feira. Quer dizer, para o estrangeiro, o Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso. Mas, para quem vive aqui no Rio de Janeiro, a cidade é uma cidade de guerra. É uma cidade, parece que é uma cidade amaldiçoada. Porque o povo não tem segurança pública. O governador está nem aí. Está nem aí. Ele quer que as favelas explodam, que os morros explodam, que está nem aí para nada. Ele vai se envolver? Ele não vai se envolver. Então, o prefeito do Rio de Janeiro é o prefeito da Lady Gaga, é o prefeito da Madonna, é o prefeito dos grandes eventos, das festas. Ele gosta de festa, de carnaval.
E não é à toa que ele está sendo apoiado pela Igreja Universal para vir como governador do ano que vem. Então, São Paulo, que está uma segurança maravilhosa, não tem assalto, não tem violência pública. Eu já ouvi dizer que São Paulo é a cidade mais segura do Brasil. É a cidade mais segura do Brasil. Agora está colocando a polícia dentro da Universal. Dentro da Universal. Infelizmente, gente, é uma coisa inacreditável que vocês estão vendo. Exatamente, Jailda. O que eles estão aprendendo lá dentro? Eu quero saber o que os policiais estão aprendendo lá dentro. Nada. Nada. Não tem nada para ensinar. Eles não têm nada para ensinar. Nada para transmitir para as pessoas. Nada. Nada. Então tá aqui, ó. Em dado momento, ao longo de... Botou eles para ficar 12 horas lá dentro, cara. 12 horas. O comandante Negreiros informou o que segue. Os destaques foram inseridos pela reportagem do DCM. Nós temos aproximadamente 20 mil capelães no Brasil dentro das polícias, em todas as unidades policiais de São Paulo, para as quais vocês serão classificados hoje. Nós temos capelães, inclusive na corregedoria, inclusive no presídio militar Romão Gomes. Capelão é o profissional responsável por prestar assistência espiritual e social em hospitais, presídios, unidades militares e comunidades terapêuticas, públicas ou privadas, respeitando, em teoria, as crenças individuais. Então, assim, na verdade, isso daí não é um respeito, isso é uma imposição. A Polícia de São Paulo está sendo, no meu ponto de vista, na minha opinião, ela não está tendo opção. Não está tendo opção. Você que é profissional da segurança pública de São Paulo, talvez você só foi para lá porque você foi obrigado. Teu chefe mandou você ir. Mandou você ir. Infelizmente é assim. E quem disse que os capelão da Universal têm condições espirituais de ajudar alguém? Quem disse? Condição social. O Bispo Macedo é banqueiro, meu amigo. Ele tem um banco. E ele nunca ajudou ninguém da própria igreja. Vai ajudar como? Vai ajudar as forças policiais. Não vai ajudar nunca. Daqui, ó, são os sacerdotes designados a levar, nada a ver sacerdote, a conforto espiritual e grupos de pessoas vivendo sob alguma condição específica. Quer dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus possui uma divisão de 20 mil capelães apenas inseridos em batalhões, guarnições, delegacias e campos de treinamento das forças policiais. Olha só como que a Universal estendeu o tentáculo sujo, gosmento, pegajoso do Macedo dentro da polícia. A polícia de São Paulo, infelizmente, está totalmente dominada pelo poder do dedinho. Está totalmente dominada por ele. Cada capelão da Universal que está lá dentro é uma maneira de manipular, de induzir alguma coisa dos interesses da Igreja Universal. Infelizmente, gente. A título de comparação, de acordo com o balanço publicado pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica, em 2023, a Igreja Católica possui em todo o Brasil em torno de 22 mil padres. Já o número de padres, bispos, cardeais e capelães somados não chega a 25 mil. O Estado de São Paulo é uma das unidades da federação em que a EURD alcança o maior grau de penetração em todo o país. No último dia 12 de maio, por exemplo, a PM de São Paulo celebrou 70 anos de polícia feminina na capital. A celebração ocorreu dentro de um templo da Igreja Universal. Dentro de um templo da Universal. Então, assim, até as celebrações da polícia feminina foi dentro de um templo da Universal. E vai dizer, não, vai poder negar a policial feminina, vai deixar de ir? Tem que ir, o chefe dela está lá. Tá aí, ó, a imagem da cerimônia foi feita na Universal. Em todo o estado, na data referida, a Universal promoveu encontros com seus bispos e capelães em batalhões, no comando de policiamento da capital, na Escola Superior de Sargento, entre outras unidades. Também foram organizadas pela igreja cerca de 40 cafés. Ai. Ah, não, gente. Ah, não. 40 cafés. Eu quero perguntar para os delegados, eu quero perguntar para a corregedoria, eu quero perguntar, tem muita gente comentando aqui, ó.
Tem muita gente comentando aqui. Argentina aqui, ó. Davi, pastor da em Campinas mandava todo mundo fazer reunião. Eu quero perguntar para você aqui, esses cafés aqui, quem é que banca esse café? Quem você acha que paga o café? Hã? Aí, cerca de 40 cafés comemorativos. 40 cafés são eventos, pelo que eu sei, né? Não é 40 unidades de café, não. São 40 eventos comemorativos. Quem vai botar esse evento? Quem faz lá o evento é o voluntário da Igreja Universal. Ou você acha que isso é dinheiro da Igreja Universal para fazer banquete para os policiais militares? Você vê a patifaria sem vergonhice, cara? Tá aí, ó. Reunindo policiais da capital e do interior. Um dos destaques dessa programação foi o encontro no espaço Imensitar, não é isso? No bairro de Santana, zona norte da capital, que reuniu 600 mulheres policiais. Já em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no dia 17 de junho deste ano, a Câmara Municipal instituiu o Dia da Capelania Universal nas Forças Policiais. Ai, ai. Agora o braço policial da IURD, a Universal agora tem um braço armado, tem um braço policial. Eles querem fazer com que a sociedade ou as próprias forças militares vejam a Universal como uma amiga, uma apoiadora, uma instituição séria, idônea. Tá bom. Tem um dia para chamar de seu no calendário oficial de São Bernardo do Campo. O projeto que deu origem à lei é de autoria, é claro, é lógico, do vereador Bispo João Batista, que já foi preso, ele já foi apreendido na época num avião particular da Universal com 10 milhões de reais ali, dinheiro que até hoje não foi devolvido. É claro que é de autoria do bispo, é lógico, da Universal do Reino de Deus e do partido por ela controlado, republicanos, o mesmo do governador Tarcísio de Freitas. Então quem manda na polícia de São Paulo é o Tarcísio. Tarcísio, que é um excelente, que pelo que eu sei, me disseram que ele é um bom governador, não tem nada contra o governador, mas infelizmente o governador está no partido do Bispo Macedo. Quem manda no partido do Bispo Macedo é o Macedo, não é o Marco Pereira. Marco Pereira é um boneco. Marco Pereira é um fantoche. Só isso que ele é. Na cerimônia em homenagem à IURD, realizada por ocasião da aprovação da lei, estiveram presentes 70 capelães da UFP. Os trabalhos foram abertos com uma apresentação do coral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá aqui, ó. A imagem é muito bonita. A imagem é linda. A imagem, ela diz tudo. O governador do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, provavelmente o futuro candidato a presidente do ano que vem, que será apoiado pela Universal, caso ele seja, não sei se ele vai ser presidente ou não, ou se vai ser candidato ou não. Aí do lado do João Batista, bispo da Universal, tá tudo no mesmo barco. Tá tudo no mesmo barco. Tudo na mesma caixa. Então a polícia é submissa ao governador e o governador, em tese, é submisso ao partido do Bispo Macedo. Tá tudo em casa. O DCM vem ao longo dos últimos anos exibindo crescente grau de penetração da Universal nas forças de segurança brasileiras, em especial paulista. Por lei deveriam ser laicas. Então a Universal quer de qualquer jeito, tornar os policiais obedientes ao Bispo Macedo. Você tem que entender a verdade dos fatos. A Universal quer tornar os policiais obedientes ao Bispo Macedo. Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais de segurança não concordam com isso. Não concordam, até porque deveria ser laico, não deveria ter evento dentro da Igreja Universal. Tá errado isso, gente. Tá errado isso. Tá aí, ó. Olha aqui que interessante, ó. No dia 23 de julho do ano passado, por exemplo, levantamento feito por um site de notícias apontou que a Polícia Militar do Estado de São Paulo concedeu pelo menos 20 medalhas, diplomas e honrarias à Igreja Universal do Reino de Deus do início de 2023 até junho de 2024. Uma delas foi registrada em imagem abaixo, concedida pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no dia 3 de fevereiro de 2023. Então, daí, ó, secretário de Segurança Pública de São Paulo
adiciona mais uma medalha ao acervo da Igreja Universal. O Macedo já ganhou medalha do comandante da polícia, o Renato Cardoso também ganhou medalha. Ganha medalha por quê? Por ser estelionatário? Por ser mercenário? Por escravizar os voluntários? Por não prestar assistência social, psicológica aos voluntários? Por enganar as pessoas e ter desvio de finalidade? Dar medalhinha por fazer um trabalho porco e sujo? Que tipo de medalha é essa? Que tipo de condecoração maldita é essa? Que tipo de condecoração é essa? É bonito ganhar medalhinha, é muito bonito ganhar medalhinha, enquanto os voluntários estão tudo passando fome, estão passando necessidade. No dia 31 de julho de 2024, o DCM informou que a Igreja Universal participa de curso de formação de policiais do Exército em pelo menos 10 estados. Uma delas é São Paulo, onde aconteceu em um templo da Igreja Universal na cidade de Diadema. No dia 18 de junho daquele ano, a cerimônia de formatura dos policiais militares do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Na ocasião, os pastores deram palestras e entregaram livros de autoria do Bispo Edir Macedo a mais de 1.000 alunos. Então tá aí, ó. Palestra para policiais, para alunos, né? Tá aí, ó. Cerimônia de formatura de policiais militares dentro da Igreja Universal. Dentro da Universal. Dentro da Universal, cara. Um ano antes disso, no dia 30 de julho de 2023, o DCM informou que um grupo formado por 700 igrejas evangélicas está até hoje vendendo bíblias timbradas com o símbolo da PM de São Paulo e ofertando seminários em quartéis para cabos, soldados e oficiais da PM de São Paulo. Por meio da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, essas denominações promovem palestras semanais em pelo menos 60% dos quartéis da PM paulista, momento em que aproveitam para comercializar, por meio de suas lojas físicas e virtuais, bíblias personalizadas dos bombeiros, livros evangelizadores, inclusive alguns de autoria do Bispo Macedo, chefe da Universal. E também um periódico Pão Diário, com notícias evangélicas. Tudo por meio de convênios não oficiais de colaboração voluntária de igrejas do Estado de São Paulo. Então tá aí, ó. A Bíblia da Polícia Militar. Piada, cara. Ai. Não dá para acreditar, cara. Vendido dentro da igreja e na Universal vendendo o livro do Macedo. O emprego do símbolo da PM São Paulo em um produto que é comercializado por uma entidade privada é um procedimento que contraria o Código Penal, que em seu artigo 296 determina falsificar, fabricando-os ou alterando-os, selo público destinado a autenticar ato oficial da União, de Estado e município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião, reclusão de 2 anos a 6 anos de multa. Incorre nas mesmas penas. Tá aí, ó. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos e entidades da administração pública. O advogado criminalista André Lozano Andrade, presidente da comissão do Tribunal do Júri da OAB de São Paulo, explica: os símbolos das corporações públicas não podem ser utilizados para fins particulares, especialmente em produtos postos à venda por entidades privadas. O Código Penal dispõe de tal prática que constitui crime. Quem produz e comercializa esta Bíblia está incorrendo em crime. Dentro da polícia, já faz mais de 2 anos, ninguém poderia dizer que foi por falta de aviso. Então, a Universal estende seu tentáculo para dentro da polícia. Para dentro. E não só a polícia, porque o objetivo deles não é isso. É o poder. Eles querem poder. Não é à toa que aqui no Rio de Janeiro a coisa só piora. Assim como em São Paulo. Você viu agora há pouco o governador abraçadinho com o bispo da Universal lá, porque estão tudo no mesmo... É tudo farinha do mesmo saco. Agora, a gente vai entender aqui no Rio de Janeiro que essa matéria saiu hoje, matéria de hoje, para quem quer ser atualizado, tá aí, ó. Bispo da Universal apresenta Eduardo Paes, como pré-candidato a governador em encontro com pastores.
membro da igreja de Macedo, na verdade é um funcionário do Macedo, vereador Hinaldo Silva, que é um homem que é um homem certo, correto, é um homem que luta contra o vício que é um homem que repudia, né? Repudia o vício do álcool, não é isso, o Hinaldo? O bispo Hinaldo, ele repudia o vício do álcool. Ele repudia veementemente o vício do álcool. Né? Uma atitude muito boa. Defendeu o apoio ao prefeito do Rio na eleição de 2026. Aí, ó. Aí tá aí, o Hinaldo aqui, o Eduardo Paz, que é político, né? Ele vai estar em todo lugar, toda festa ele tem que estar, né? Ele vai para Sapucaí, ele vai para Lady Gaga, ele gosta da bruxa Madonna, e tá lá com os pastores orando para que o prefeito seja o novo governador do ano que vem. Os pastores evangélicos ali com o prefeitão ali. Muito bom. O vereador Hinaldo Silva, à esquerda, em oração junto com o prefeito Eduardo Paz, ao centro da igreja evangélica no Rio Comprido. Ah, que coisa mais linda. O prefeito do Rio, Eduardo Paz, foi apresentado como pré-candidato a governador durante o encontro com lideranças evangélicas nesta segunda-feira. Durante a reunião que ocorreu na Assembleia de Deus Ministério Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, o vereador Hinaldo Silva, do Republicanos, disse que o prefeito manifestou o desejo de se candidatar e defender o apoio à paz na eleição estadual de 2026. Na verdade, o Hinaldo, ele fala em nome do Macedo, em nome do Renato. Tá certo isso. O Paz, é claro que o Paz vai ganhar, sem dúvida. Eduardo Paz é um bom prefeito, ele é festeiro, mas ele até que ele é um bom prefeito. Mas ele, claro que vai receber o apoio da Igreja Universal, sem dúvida. Paz, por sua vez, fez uma fala em defesa da regularização fundiária de igrejas. Segundo pessoas presentes ao encontro, ele desconversou em outro momento sobre a possibilidade de concorrer ao governo. Movimento que exigiria uma renúncia à prefeitura no início de 2026, né? Não sei não, vamos ver. Hinaldo, que também é bispo da Igreja Universal Dentro de Deus, explicou aos pastores que faz parte da base de paz na Câmara dos Vereadores e elogiou a proposta do prefeito como a que cria uma divisão armada para a Guarda Municipal. O vereador argumentou que a iniciativa vai melhorar ainda mais a segurança da capital. Tá, com certeza vai sim. Mas ponderou que há necessidade de medidas que alcancem o restante do Estado. A violência não está só na capital. E quando prefeito, o senhor manifestou o desejo de vir aí como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Eu tenho que falar assim, tenho que estar do lado desse homem, porque realmente ele está fazendo bem pela cidade, disse Hinaldo durante o encontro. Procurado, Paz afirmou que compareceu em uma reunião a trabalho com o vereador e negou ter dito que é candidato a governo. Hinaldo não quis comentar. Então o Hinaldo já está dizendo o seguinte, se ele for o governador, nós vamos apoiar ele, tamo junto. Olha, cara, vou te contar, meu irmão. A reunião desta segunda-feira foi apresentada como um encontro entre lideranças evangélicas interdenominacionais. Ah, que coisa linda. Ô pastor, o senhor aceita um bispo da Igreja Universal no seu púlpito? O senhor não deve estar bem, não. A evangélica que aceita bispo da Igreja Universal, no fundo, ou ele não sabe o que é universal, ou ele apoia que que a mulher tem que matar a criança no ventre. O bispo Macedo fala que a mulher tem que matar a criança no ventre. Pastor de igreja evangélica ou não conhece a universal, ou apoia que a graça de Deus seja uma desgraça. Apoia o sincretismo religioso, apoia a barganha, apoia todos os rituais que faz a universal. As igrejas que apoiam isso, como a família Ferreira, a família lá de mercenários, família Ferreira, lá de São Paulo, o Abner Ferreira, que foi lá pedir a benção ao Papa Francisco, chamou ele de Vossa Santidade, o pai dele também, que é o bispo Samuel Ferreira, lá o bispo Samuel Ferreira, que foi pedir a benção do reverendo Moon na Coreia do Norte, Coreia do Sul, a seita do reverendo Moon foi lá pedir a benção do reverendo Moon, o outro lá, que lá em São Paulo, da catedral, lá do bar, lá, outro, a família Ferreira, que é uma família só de gente simples, gente humilde, tudo do mesmo saco, da mesma farinha. Então, pastor de igreja evangélica que apoia a Igreja Universal não está bem. Ele não está bem. Sinceramente, na minha opinião, ele não está bem. Não está bem.
O cara que apoia o Edir Macedo, ele deve ser ou igual a ele, ou deve ser muito desinformado. Ele está muito fora da realidade. Ou ele quer algum cargo, ele quer, sei lá, eu acho que na cabeça dele é o seguinte: eu vou falar na Record, eu vou poder falar na rádio, a igreja tem tantas rádios, eu vou poder ter a oportunidade de abrir espaço na rádio. Você acha que o Macedo vai abrir espaço para você, pastor? Você acha que você deixando o Hinaldo ir na sua igreja, você pensa que o Hinaldo é o quê? O Hinaldo é um pau-mandado do Macedo, cara. O bispo Hinaldo é pau-mandado do Edir Macedo. Pau-mandado. É pau-mandado, meu caro. Então, você está permitindo que o próprio Satanás entre na tua igreja. Você está permitindo que o provedor, ou aquele que leva o falso evangelho, entre na sua igreja. Você gosta de ritual sagrado? Você gosta de sessão de descarrego, pastor evangélico? Você acha bonito a procissão da Arca da Aliança? Fogueira Santa, que é um estelionato religioso? Você está permitindo que entre na tua igreja o homem da perdição, do pecado? Você está permitindo que um anticristo entre na tua igreja, pastor evangélico? Você está deixando isso acontecer? Então, igreja evangélica que aceita a Universal é tão suja e nojenta quanto a Universal, ou o pastor não sabe quem eles são. Não sabe quem eles são. Vocês estão sendo enganados. Ou vocês querem poder, querem prestígio, ou vocês não sabem quem eles são. Deixa eu passar um pano aqui. Ah, Davi, eu não sabia que eles eram assim. Eu não sabia, o bispo Hinaldo é tão legal, é um homem tão espiritual, é muita espiritualidade, é muita santidade. Não é não, meu irmão. Eles não são nada disso que eles mostram para você. Nos bastidores são totalmente diferentes. A Universal promove crime de separação de famílias. Se você, pastor evangélico, gosta de ver famílias sendo destruídas, então eu convido você a não ir só na Universal. Eu convido você a levar a sua igreja todinha para assistir um culto no Templo de Salomão, uma reunião no Templo de Salomão. Faz isso não, pastor. Se afasta desses homens. Vou dar um conselho para você que é pastor evangélico. Se afasta da Universal. Se afasta deles. Eles não querem o bem de vocês. Eles querem dominar vocês. Eles querem fazer com que vocês estejam debaixo do poder. Esse negócio de reunião interdenominacional, isso é uma patifaria, isso é uma conversa fiada. Não aceita esses homens na tua igreja. Não aceita esses homens governando a tua igreja, fazendo parte do teu trabalho. Eles não querem saber de igreja evangélica, não. Eles riem da cara de vocês. Eles riem da cara. O Macedo já disse que a maioria dos pastores evangélicos são borra-botas, são endemoniados, e vocês abrindo porta para eles, pô. Fala sério, cara. Fala sério. Então, vou passar um pano aqui. Vou fingir que vocês não sabem quem eles são. Vou fingir que vocês não sabem quem eles são. Vou fingir. Bem. Tem a matéria completa no jornal o Globo. Você pode ler lá. Se eu vou deixar para você ler. E a gente vai aguardar as próximas informações que vão sendo mandadas aí. Eu estou sendo municiado de muita informação. Inclusive, eu estou até com o e-mail aqui do que mandaram para mim sobre a Fogueira Santa. Eu quero ler para você, aproveitar que nós estamos trazendo atualizações. Eu vou ler para vocês um e-mail que eu recebi aqui. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, por favor, tá? Aqui. Ah, tá aqui, já achei. Ó, deixa eu ler esse e-mail para a gente finalizar aqui. Pera aí, gente. Vamos lá. O e-mail é lá de dentro da Universal. A paz, Davi, que Deus te abençoe. Em São Paulo, quem fez a reunião com os regionais, pastores regionais, foi o Jadson. Pelo visto, vão diminuir os fardos do Adilson, depois que ele infartou. O Jadson falou também que os pastores que tomarem 4 multas serão seguidas perderão o carro. Falou sobre tomarmos cuidado com a fé moderna, pois ela não é sacrificial. Tá bom. Para tirarmos o povo da fé moderna e levarmos as pessoas a sacrificarem ao Deus do Macedo. Este folheto, esse e-mail foi mandado lá de dentro da Universal, tá, pessoal? Lá de dentro, de pessoa lá de dentro. Não é de obreiro, não, é de funcionário. Este folheto será usado para os pastores utilizarem no ponto de oração, que será nesse sábado pela manhã. E no mesmo dia, os pastores, junto
as suas respectivas esposas devem assistir à reunião de obreiros de 18 horas. Ou seja, esses cães gulosos não aprenderam nada com o ocorrido do Adilson, sem falar o número de pastores e esposas que estão infartando, devido ao estresse que a maldita obra do Macedo proporciona. Isso aqui é para você que é policial militar de São Paulo e acha que vão cuidar de você. Esses 20 mil capelães levantados pela Universal, você acha que eles têm estrutura espiritual para cuidar de você? Se nem o bispo Macedo tem, cara. Se nenhum bispo tem, nem pastor tem, como é que os obreiros e voluntários vão ter? Não tem, cara. Não tem, não. Davi, o desespero por dinheiro está grande. Vai dar este folheto para as pessoas virem os 4 domingos de julho na igreja. Sem falar os argumentos nojentos e distorcidos que vão utilizar para convencer as pessoas a darem tudo. Davi, o povo abriu os olhos. Por isso que a graça é uma desgraça para o psicopata do Macedo. Ela está libertando o povo, formando opositores e dando prejuízo para o império dele. Estamos nos preparando para sair. E digo mais. Digo que mais do que esperávamos, também irão abandonar o Macedo. Davi, Deus o abençoe e o proteja. Bem, isso aí são algumas atualizações, eles estão em plena campanha da Fogueira Santa, tem muita coisa que vai acontecer ainda este mês. Eu quero dizer para vocês que no final de semana teremos uma programação especial que eu vou trazer para vocês, sexta, sábado, domingo. Eu quero convidar as pessoas que ainda não são membros do canal, inscritas, a se inscreverem no canal, a trazerem aqui os seus relatos, os depoimentos. Me envie, também quero convidar você a conhecer o meu Instagram, vai lá no Instagram, é o falecondavi.vieira, vai lá no meu Instagram e a gente vai poder estar se falando por lá. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Ah, é o folheto, é verdade. Cadê o folheto? Verdade, eu vou mostrar o folheto para vocês, espera aí. Obrigado, até me lembrou. Olha o folheto que eles vão dar para a pessoa. Obrigado, me lembrou bem, peraí. Obrigado. Ô, Daniel me lembrou o folheto. Cadê o folheto? Peraí, vou mostrar o folheto aqui. Exatamente, peraí. Ah, o folheto aí. Esse aí é o folheto. Que coisa bizarra, olha aí, ó. Qual é a maior injustiça que você está passando? Tudo para poder prender a pessoa nos 4 domingos de julho, para ela poder trazer o sacrifício da Fogueira Santa. Visto, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Quer dizer, pegaram um versículo que não tem nada a ver, que é do livro de Lamentações, não tem nada a ver para fazer a pessoa colocar qual é a sua causa ali. O que está sendo injusto na sua vida? Qual é a maior injustiça? A maior injustiça é ver um banqueiro medíocre, é ver um bando de mercenário enriquecendo e o povo que é voluntário sem ter acesso ao hospital que o Macedo tem, que faz parte do tentáculo dele. Injustiça é ver os tentáculos do Macedo crescendo e as pessoas sendo escravizadas. Injustiça são as famílias sendo destruídas. Injustiça é o obreiro que não precisa de um hospital não ter acesso ao plano de saúde do bispo Edir Macedo. Isso é injustiça. Injustiça é isso. Isso é injustiça. Mas ninguém fala isso. Ninguém tem coragem de falar isso. Tá aí, ó, envelopinho que vão botar, ó. Tem um coraçãozinho deles aí, que vou tirar o coração para não dar ruim. Aí, ó. Qual é a injustiça que você tá passando? Meu Deus do céu, isso é uma patifaria, né, cara? É uma sem vergonhice, né? Tudo pelo poder e pelo dinheiro. Tudo pelo poder e pelo dinheiro. Meus irmãos, eu quero convidar você a nos apoiar nesse trabalho. Você que está me acompanhando fora do Brasil, tem um QR Code aqui, ó. Você pode acessar o QR Code aqui, você pode dar... De qualquer local do Brasil vai aparecer um pequeno comercialzinho, você pula o comercial e ali vai ter uma série de opções que você pode estar apoiando o nosso trabalho. Seja um apoiador do canal Davi Vieira de maneira voluntária. Compartilhe, deixe seu like, vamos continuar levando isso. Eu pretendo trazer nesse mês de julho algumas entrevistas aqui para o canal. Eu pretendo, vai ter entrevistas importantes que a gente vai trazer aqui, eu quero contar com cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pessoal, que esteve comigo até agora. Valeu, pessoal. Tá muito frio aí, né? Aqui no Rio tá começando a esfriar um pouco, porque carioca, para ter frio, o frio do carioca é calor lá na região sul, né? Porque o pessoal lá, o frio é muito mais forte. Mas um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, vamos em frente. E você que está fora do Brasil, que quiser apoiar o nosso trabalho, eu vou deixar após esse vídeo, aqui no finalzinho, como que você pode apoiar o trabalho do canal do Davi, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau. Fique com Deus.
Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix, 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail, falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.